Ei, gente, estamos aqui hoje com essa mulher chiquérrima, obrigada, maravilhosa. E o melhor de tudo é que ela não é só isso tudo que ela é por fora, ela é assim, ainda muito mais por dentro, né, Cris? Queria agradecer sua presença aqui e contar para vocês um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Hoje o programa vai ser muito especial. A gente vai contar, quer dizer, a gente não, né? Eu vou deixar para nossa convidada, a Débora, contar um pouquinho para vocês a história de vida dela, com um testemunho maravilhoso que tem uma parte que cabe a nós. Dedé, nós estamos muito felizes. Eu falei que você tem que escrever um livro. Eu li sua história, assim, falou muito comigo. Meus filhos estavam perto e assim, fala muito no coração deles também. E a gente quer escutar de você, onde você nasceu, como que aconteceu e o que coube a você. Rapidinho, vou só te interromper antes de você começar a falar. Mas aqui eu acho que esse é um episódio que quem está nos assistindo pode inclusive chamar os filhos para assistirem. Porque é uma história assim, muito bonita, uma história que toca, é uma história de superação, da gente saber valorizar, né, o hoje, saber valorizar tudo que temos, a maneira que o Senhor tem nos abençoado. Então eu acho que esse é um episódio para toda a família, então convide a família para assistir esse episódio, que tá maravilhoso. Meninas, em primeiro lugar quero agradecer a Deus por estar aqui, porque eu acho que Ele tem um tempo para tudo, e esse é o tempo que Ele escolheu para eu contar a minha história, porque muitas pessoas me conhecem, mas não sabem nada a meu respeito do que eu já passei. Então, eu nasci e fui criada em um aglomerado que se chama Aglomerado da Serra, e antigamente era conhecido como Favela do Cafezal. E minha mãe, cabeleireira, na verdade, ela arrumava o cabelo de algumas amigas dentro de casa, e meu pai, porteiro. E desde muito nova a gente teve que começar a se esforçar para ter as coisas. Então, eu gosto de, antes disso, contar duas coisas que aconteceram em minha vida, que eu tenho certeza que foi fundamental para toda a minha história. Quando eu tinha um ano e meio de vida, eu tive um problema de saúde, que eu tinha um corrimento, que era uma hemorragia com pus, como se fosse uma menstruação. Nossa, gente, com 1 aninho e meio? 1 ano e 6 meses. E foram 33 dias de hemorragia. Minha mãe e meu pai não tinham muita condição de procurar ajuda médica, mas o que ela tinha, ela fez de tudo e não existia explicação. Então eu já estava muito fraca, imagina, uma neném perdendo sangue diariamente, então eu já estava com anemia, e aí a minha mãe tinha pouco tempo que tinha se convertido, mas foi uma esperança dela, foi Jesus. Então ela tinha uns 6 meses de convertida, e existia naquela época um culto do lar, como hoje nós temos a Igreja Casa, mas na época não era Igreja Casa, era outro nome, e minha mãe falou, eu vou levar minha filha lá. E quando estava acontecendo o culto, nessa época eu falava só mamãe e papai, e muito anêmica, muito apática, muito fraca. E Deus pegou e usou uma senhora para falar que estava curando ali uma criança naquele momento. E naquele momento eu desci do colo da minha mãe, ela falou que eu escorreguei e comecei a pular, bater palminha e gritar aleluia, 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 aleluia. Não acredito! E assim, era algo assim, eu não tava nem levantava. Eu nem levantava, eu não falava aleluia, eu não falava ainda. E assim, eu acho que naquele momento o Senhor marcou a minha vida. Amém. Sabe? Porque ao longo de toda a minha história, eu sempre tive a presença do Espírito Santo me guiando nas minhas atitudes. E minha mãe naquele momento falou assim, eu vou chegar em casa e a próxima fralda que eu trocar não vai ter mais nada. Fé, gente, como a fé é importante. E aí, a fralda naquela época era de pano, era uma hemorragia tão forte que ela não conseguia lavar. Ela tinha que descartar aquela fralda porque o pus corroía. E ela falava assim, como eu já saí de casa, fui ao culto e voltei, então a próxima fralda não vai ter nada.
Quando ela chegou em casa, nem a fralda que eu tinha saído de casa estava Gente, suja. que coisa mais linda. maravilhosa. Então eu acho que aquele momento o Senhor realmente fez uma obra completa na minha vida. Então, já começando aí, tem uma parte que cabe a nós. A fé, né? né? De fé. Ela precisou dar esse passo de fé, crer que, né, que ali, através de uma oração de alguém, aquela filha ali, aquela criança poderia ser curada. É verdade, amém. E a minha mãe, quando ela conheceu o Senhor, uma das coisas que eu mais admiro nela é a força que ela tem. Então, assim, quando eu tinha uns 7 anos de idade, eu sou filha do meio de 4 irmãos. Os mais novos são gêmeos. Ela começou a ficar preocupada com o ambiente que a gente vivia. O meu irmão mais velho já era adolescente, então ela falou, Débora, vamos criar alguma coisa pra gente poder ter uma renda a mais, pra gente poder ver se a gente consegue comprar um lugar que não seja aqui. E aí, o que aconteceu? Ela abriu um cômodo pro lado da rua para vender bala, pipoca e tudo, e vender sanduíche. E aí eu comecei a trabalhar lá com 7 anos de idade. Nossa. Porque o meu pai era porteiro, minha mãe tinha que cuidar dos meus irmãos gêmeos, que na época tinha 2 anos, e meu irmão mais velho. E era eu e meu irmão mais velho que trabalhávamos lá em horários diferentes. E aí, com 9 anos, eu já ficava lá sozinha. E sempre trabalhando e tudo, mas além dessa história, tem uma história à parte que foi a questão da minha autoimagem, que ali naquele local eu não entendia. Eu era uma pessoa assim, sempre muito carinhosa, amorosa, e isso despertava assim raiva nas pessoas. Então assim, minha mãe nem sabia disso, eu contei pra ela essa semana que aconteceram várias vezes de eu passar na rua e as meninas se juntarem assim com 9, 10 anos de idade para me bater. Olha, Só sério? porque elas Maldade, falavam que né? eu era, balançava o cabelo, que eu era diferente, e eu não retrucava, então eu apanhava. Jogavam ovos em mim, então assim, a minha autoestima assim foi muito destruída Abalada, desse momento. Mas Deus, ele sempre vai fazendo as coisas, né? E eu conheci uma moça no centro comunitário, que ela era cristã, eu também já era, mas ela era de uma outra igreja, que era no Lourdes. E ela pediu minha mãe, falou assim, Eva, eu posso levar a Débora? E aí eu fui. E eu fui, assim, muito tímida, porque, assim, gente, as dificuldades financeiras que eu passei, vocês não têm noção. Eu achei muito lindo a Débora contar, assim, como que ela passou por isso tudo de uma forma leve, que ela tinha um All-Star e que ela cuidava desse All-Star como se ele fosse, como se ele fosse, assim, precioso, porque era aquilo ali que ela tinha, né? Uma calça jeans. Então, assim, o cuidado que ela tinha, ela percebia tudo da situação que ela vivia e era uma pessoa que fazia parte dela e o tanto que ela era cuidadosa com tudo, com a família, com ela mesma, né? Então isso é lindo demais. Você já Bebê. tinha princípios e valores, né, Sim. dentro ali, enraizados. Sim, e que foram enraizados através da palavra de Deus. Então, quando eu era pequena, gente, eu tinha experiência com Deus, assim, que eu tenho falado, pai, este é meu momento que eu quero retornar essa intimidade. Eu escutava Deus falando comigo em som audível sobre o que eu lindo. precisava fazer, sabe? E eu ia seguindo. Então, eu fui para essa igreja que era uma outra realidade, porque eram de pessoas com posses, e eu, assim, muito humilde mesmo, igual eu tinha um tênis All-Star que ele tinha que durar 3 anos, 4 anos, eu tinha uma calça jeans que tinha que durar muito tempo, então eu fui muito, assim, tímida para aquele lugar, mas eu fui recebida com muito amor, e aí eu amei a igreja, então comecei a participar dos cultos quase que diariamente. E a igreja era em Lourdes, eu morava no aglomerado da Serra, minha escola era no centro. Já começava a ter aquele contraste, eu tinha né? que andar, gente, eu coloquei no Waze essa semana pra saber. Eu andava 12 quilômetros por dia para eu poder ir pra escola, voltar pro trabalho e depois ir pra igreja. Esforço. Todos Nossa, os dias. Uma parte que cabe a nós, né? E aí eu ia nos ensaios, que eu comecei a participar do grupo de dança, e eu ia assim, 5 vezes por semana na igreja, sério.
E aí, eu comecei a ver aquelas pessoas, eu falei, Deus, eu não quero essa história pra mim, de sofrimento. E eu falava, não reclamando, eu falava, Deus, muda a minha história. E aí eu ia, esses 12 quilômetros, o povo me achava doida, porque eu ia orando. Falando alto, orando. Eu sou assim no carro, gente, às vezes, mas era no carro. Eu andava na rua. Eu paro às vezes no sinal, o povo fica me olhando. Eu era na rua, tá pior. Era pior, que tinha gente que perguntava, você tá doida? Você tá falando sozinha? Gente, eu não Pode ligava, isso, eu ia gente. conversando. E eu ia falando, Deus, eu não quero isso. E Deus sabe o nosso coração. Sabe que o meu desejo não tava no dinheiro, não tava na riqueza. E eu ficava assim, eu via pessoas com carro que moravam perto, que podiam falar assim, posso te dar uma carona? Sim. E não existia isso. E aí, o que aconteceu? Eu falei, Deus, muda a minha história, muda a minha história. E eu fui falando, gente, só trabalhar não vou mudar a minha história, porque trabalhar por trabalho, meu pai e minha mãe trabalharam A vida muito inteira, e a né? vida inteira para criar 4 filhos. E aí eu comecei a estudar. Eu estudava escola pública, comecei a dedicar mais. E comecei a fazer unha das pessoas, comecei a vender chup-chup para eu poder ter dinheiro, para eu poder fazer as coisas. Tô chocada. Eu vendia chup-chup, sacolé, eu fazia de Que tudo gracinha. para poder ter dinheiro. E quando eu tinha 17 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar numa feira hippie, na feira shop, quer dizer. E aí eu vi que eu tinha um pouco de jeito e comecei a ter coragem de entregar currículo em shopping, porque eu tinha vergonha de entrar em um shopping. Gente, esse caso do currículo em shopping é muito legal. Eu vou sentar do lado da Cris, porque ele tá batendo um solzinho, gente. E aí, é melhor que a gente É. fica se olhando. E aí eu perdi esse medo e comecei a trabalhar em shopping. Eu lembro que a primeira semana que eu comecei a trabalhar no shopping, gente, uma mulher chegou pra fazer uma compra que hoje eu acho até pequena. E ela pagou ali no dinheiro, gente. Eu chorei, eu subi pro estoque, eu chorei. Eu falei, Deus, não era pelo fato dela estar gastando dinheiro, Sim. mas porque eu passava o dia inteiro, às vezes, com uma refeição. De manhã até a noite, com fome. Eu falava, gente, pai, mas então, eu vou fazer diferente para que o Senhor possa me abençoar. E foi que nessa lindo. época que eu conheci a Morgana. Aham. Ela era gerente da Maria Filó, na verdade ela era supervisora. E eu sempre falava, tudo posso naquele que me fortalece, eu vou conseguir, o Senhor tem uma história nova para mim. E eu ia andando na rua, que eu só andava a pé. A minha vida inteira foi andar a pé. E aqui, Por isso gente, que eu quem adquiri. não conhece a Morgana, a gente já fez Não, um programa com fantástico, ela. né? Então procura aí, ou né, se você está nos assistindo pelo IGTV do Instagram ou pelo YouTube, procura o programa com ela. Ele chama como mesmo? Esqueci! Não, calma, a gente vai lembrar. É de... A gente vai colocar aí, gente. Tá, Mas a gente vai assim, colocar. é maravilhoso. É maravilhoso. E a Morgana foi uma mentora pra Dedé, né, Dedé? Sim. O que acontece? Ela, assim, eu sempre tive um problema com a minha autoestima, mas eu sempre tive coragem em Deus, que são duas coisas diferentes. Eu acho que eu sou assim. Então, eu tinha coragem, aí eu via a Morgana, eu trabalhava numa loja em frente da dela, eu via ela, eu assim, achava aquela mulher fantástica, que ela não parava, mexia, e o tanto que ela é elegante, assim, e eu ficava assim, gente, eu quero trabalhar com aquela mulher. Ela é firme, E eu né? vou trabalhar com aquela mulher. E aí eu cheguei e falei assim, aqui, você não tá contratando, não? Ela, traz o currículo. E aí ela foi e me contratou. E aí foi que começou uma nova parte da minha história. Então, muitas meninas, às vezes, vão trabalhar no shopping, que tem uma condição financeira boa, que tem... Sim. E vai ali pra fazer um dinheirinho. É Então, verdade. eu queria aprender tudo com a Morgana. E as meninas falavam assim, gente, Tinha que um mulher objetivo. Você tinha um esquisita. objetivo claro. Ela falava, filha, você tem que só propósito. atender. Eu limpava a loja, eu subia, tudo que a Morgana fazia, eu ia lá e imitava. E aí, ela me deu a oportunidade de ser gerente da loja com 20 anos de idade. Mentira! E aí Gente, que foi bênção. foi o que veio a transformar a minha história toda, porque aí, a partir desse momento, eu pude pagar minha faculdade, que eu já tinha me inscrito pela fé com um salário de 600 e a minha faculdade era 700. Mentira! Ah, não, Eu gente. conto, já Deus tava é maravilhoso fazendo. demais. Comprei o meu primeiro carro e conheci o meu marido. Olha que bênção. A minha cliente era
a minha sogra era minha cliente e ela que me apresentou o filho dela. Falou não assim, estou acreditando. eu tô resumindo muito, gente, a minha história. Mas assim, foram muitas noites, assim, eu saía de casa às 5h30 da manhã e chegava à 00:30, chorando no ponto, no centro da cidade, medo, né? com medo de ser assaltada, com chuva, com frio. Lógico. E assim, eu vi que Deus foi transformando a minha história de uma maneira. Sim. E aí, assim, eu me apropriei de uma palavra hoje, Amém. que foi o que aconteceu com Naamã, por exemplo. Naamã, ele quando procurou o profeta poderia ter falado com ele, vá, você, sua fé, só de você ter vindo aqui, você tá curado. Sim. Ele falou, não, vai e mergulha 7 vezes. É verdade. Foi preciso um esforço. E existem Uma muitas atitude, né? pessoas que enterram Só seus querem a sonhos, benção. porque acham que Deus vai abrir as portas. Não, ou às vezes e vai fazer creem tudo. tanto e falam assim, nossa, Deus vai me dar, Deus vai fazer, eu creio e tal. Mas tem uma parte Tem uma que cabe a parte, nós. tem. Tem uma parte que, sabe, que a gente precisa fazer. A gente precisa crer, que a gente, né? A gente Precisa da ação, a gente precisa ter Isso ação aí. também, né? E foram 2 coisas que me moveram isso. Seja forte e corajosa e esforça-te e tem bom ânimo. Que Eu sempre andei com lindo! isso na minha mente. E hoje eu tenho condição de ajudar meus pais. Gente, que bênção. Eu, assim, ajudo outras pessoas, assim, não porque eu tô falando aqui, porque É. não, mas porque foi aquilo que eu falei com o Senhor, que eu não queria só pra mim, eu queria poder abençoar outras pessoas. E Deus faz o impossível, mas o que está ao nosso alcance, nós a gente temos que precisa fazer. fazer. Gente, Ai, isso é que maravilhoso lindo! demais, gente. Não é lindo, gente? E sabe, assim, eu fico encantada porque você é uma mulher maravilhosa, que tem uma família maravilhosa, mas o mais importante, ser uma mulher repleta de fé, repleta do Espírito Santo. E o Senhor vai fazer muito, eu já te falei isso, né, Dedé? O Senhor vai fazer muito através da sua vida. Amém. Amém. Eu creio. Né? Já está fazendo, eu tenho certeza que edificou muitas mulheres e me edificou demais com seu Amém. testemunho. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Obrigada, Muito viu? Obrigada, E obrigada também, né, aos nossos patrocinadores da Açaí Fresh. Muito obrigada por nos apoiar, acreditar aí no nosso propósito com esse programa. Obrigada a Pad também, que nos apoia sempre. E obrigada Skank, que está nos vestindo hoje. E a honra, né? A honra Isso Home, que mesmo. fez essa ambientação maravilhosa. Obrigada, meninas, vocês arrasaram. Obrigada, gente. Beijo pra Tchau, vocês. tchau.